terceiro ano. Vamos lá, né? Começa a aula de hoje é de história, né? Vamos falar sobre a comunidade. Então, tira o seu livro de história, abra na página 18. Vamos começar. Há muitos séculos, na pré-história, os homens viviam nas cavernas e juntos trabalhavam para o bem comum de todos. Essa população ela era formada por caçadores, coletores de animais ou de alimentos, artesãos e etc. Eles formavam uma comunidade e eram nômades, ou seja, não tinham moradia fixa, né? Viviam se deslocando de um lugar para o outro em busca de alimentos. No seu dia a dia, as tarefas eram divididas e cada um cumpria o seu papel em prol da comunidade. Os homens caçavam e pescavam. As mulheres colhiam alimentos e cuidavam dos filhos e etc. Isso fazia com que cada indivíduo ou do grupo tivesse sua devida importância. A propriedade era coletiva, ou seja, tudo que havia na terra pertencia a todos. Os homens ensinavam uns aos outros tudo o que aprendiam. As pessoas mais velhas eram respeitadas, pois tinham mais experiência e podiam repassar o aprendizado aos outros membros. Nossa sociedade ela é formada por grupos sociais. Os grupos sociais são conjuntos de pessoas que interagem e convivem porque têm interesse, cultura ou crenças em comum. Todas as pessoas convivem em diversos grupos sociais. Alguns são a família, a escola, a igreja, o condomínio, a torcida, os amigos, o trabalho e etc. A sociedade, ao longo do tempo, ela foi se transformando. Antigamente, os grupos sociais eram pequenos, pois poucos membros faziam parte deles. As pessoas conviviam com os outros, poucos grupos. Hoje, sabe-se que há diversas sociedades com valores, culturas, hábitos e atitudes completamente diferentes. É possível, por exemplo, observarmos, ao mesmo tempo, mulheres que se vestem com burca e mulheres que vão à praia com biquínis. Essas mulheres têm hábitos diferentes, porque fazem parte da sociedade com culturas diferentes. Sabendo que existem pessoas diferentes, porque fazem parte de grupos sociais diferentes, podemos dizer que diversos critérios formam esses grupos sociais, que são a nacionalidade, a localidade, o interesse, a consanguinidade, a crença e etc. A nacionalidade é um critério determinado pelo país onde cada pessoa nasce. A consanguinidade é determinada pelos laços parentais estabelecidos por nossa filiação. O interesse é o critério que determina as nossas escolhas pelos grupos sociais de que queremos fazer parte. A localidade é um critério que determina se uma pessoa faz parte ou não de um grupo social a partir do local onde vive, por exemplo, uma tribo indígena. A crença é uma convicção profunda por meio da fé em busca em uma doutrina ou um ensinamento sagrado. Portanto, é possível perceber que as pessoas fazem parte dos diversos grupos sociais por causa de diferentes aspectos. Isso significa que fazemos parte de diferentes grupos sociais ao mesmo tempo, pois somos seres históricos e convivemos em diversos momentos da vida com outras pessoas. Pelo que já estudamos, podemos perceber que não vivemos sozinhos no mundo. Nós possuímos famílias, vizinhos, colegas de escola e convivemos com outras pessoas nas praças, nas ruas, né, nas lojas, na igreja. Chamamos de comunidade os indivíduos que vivem no mesmo lugar e têm alguma característica em comum. Moram no mesmo bairro, vão à mesma igreja, ao mesmo clube. A vida em comunidade, para que todos se sintam bem, requer sempre o respeito entre os seus membros. Para a ordem ser preservada, a cooperação solidária deve acontecer por meio da união de todos.
Por essa razão, torna-se necessário saber dos direitos e dos deveres da vida comunitária. Podemos exigir nossos direitos por justiça e ter de aceitar os nossos deveres, não como obrigação a fazer, mas, acima de tudo, como contribuição para que a nossa vida em comum tudo ocorra bem. São deveres. Podemos ter uma casa bonita e organizada, mas ela não está sozinha na rua. Por isso, devemos zelar pela limpeza da calçada e verificar se a rua está iluminada. Também devemos colocar nosso lixo na rua sempre de forma organizada para que o caminhão da coleta possa recolhê-lo, sem derramar nada. Pessoas que trabalham e estudam durante o dia precisam dormir à noite. Por esse motivo, existe a hora do silêncio, 22 horas, 10 horas da noite. Depois desse horário, não é permitido manter festividades que incomodem os outros. Também, para evitar maiores perturbações, alguns prédios não permitem que seus moradores criem animais. São direitos. Toda criança tem o direito de se divertir, mas quando esta diversão prejudica os moradores da rua, sua casa e seu jardim, o melhor é procurar outro lugar para brincar. Em algumas brincadeiras, há o desrespeito aos colegas, com pancadarias e palavrões, que não são coerentes com pessoas educadas. As pessoas de uma comunidade precisam de transportes que devem ser conservados. E os parques comunitários? Em que situação se encontram? Em poucos meses de abertos ao público, lá estão arrebentados os brinquedos das crianças, pois até os adultos os usam. E as plantas? A grama? São respeitados como deveriam? Os telefones públicos, em que estado se encontram? Colocamos sempre as embalagens de tudo que consumimos, como pipoca, picolé, balas e etc. E as nossas praias? Será que temos sempre o cuidado de conservá-las limpas? Há a preocupação de recolher as latas, os papéis e os sacos de plásticos que usamos. Os sacos plásticos são um dos causadores da crescente mortandade das tartarugas marinhas pela ingestão do lixo doméstico. Nossos rios, eles recebem toda a sujeira, desde o lixo caseiro até os produtos químicos das fábricas. Quem muito sofre é o habitat natural, pois os peixes morrem. Temos o direito de viver em um lugar limpo e agradável, certo, gente? Então, a atividade agora vocês vão responder de acordo com esse texto que a gente acabou de ler, ok? Primeira questão, escreva a resposta a cada uma das perguntas. Letra A, por quem é formada a sociedade? Letra B, o que são os grupos sociais? Letra C, cite 3 exemplos de grupos sociais nos quais convivemos. Questão 2, complete a cruzadinha escrevendo o nome de alguns grupos sociais citados no texto. Aí nós temos a torcida, a escola, a igreja, a família, né? Esses são alguns grupos sociais que a gente participa, né? Então vamos para a questão 3. Observe as imagens e converse com seus amigos sobre as diferentes culturas da sociedade dos retratos. Aí nós temos aqui os indígenas, né? Os muçulmanos, né? Os negros, né? Então vamos lá. Questão 4. Escreva o critério que está sendo aplicado. Letra A. É determinada pelo país onde cada pessoa nasce. É a nacionalidade, né? B. Determinada se uma pessoa faz parte ou não de um grupo social a partir do local onde vive. Localidade. C. Determina as nossas escolhas pelos grupos sociais de que queremos fazer parte. Interesse, né? D. Ela é determinada pelos laços parentais estabelecidos por nossa filiação, consanguinidade, né? Consanguinidade. Questão 5. Responda as perguntas. A. O que você entende por comunidade? B. O que deve existir em uma comunidade?
Questão 6. Escreva abaixo de cada figura o tipo de comunidade que ela representa. Aí você vai dizer, a primeira imagem representa o quê? A comunidade escolar. A segunda imagem, comunidade familiar. A terceira imagem, religiosa. E a quarta imagem, indígena, né? Questão 7, você vai marcar um X nos valores a serem praticados pelas pessoas que participam de uma comunidade. Então, em uma comunidade deve ter o quê? União, solidariedade, colaboração e justiça. E na última questão, durante uma apresentação na escola de Carlinhos, seu colega Jorge ficou brincando enquanto os outros alunos organizavam a sala. Letra A. Em que atitude de Jorge pode prejudicar a turma? Letra B. O que você diria a Jorge? Essas duas questões são respostas suas. Ok, gente? Até já para mais uma aula.